E aí, sexto ano, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou estar trazendo para vocês a nossa correção sobre o nosso último capítulo, tá bom? Vai falar sobre Índia e China, certo? Logo de começo, pessoal, logo de cara, a apostila vai trazer para vocês um desenvolver e aplicar. Como eu sempre falo, espero que os senhores leiam na casa de vocês os textos, tá bom? Porque eles são importantes, correto? Vamos para o que importa então, que são os nossos exercícios. A primeira pergunta é: o que é uma dinastia? Bom, sexto, o que é uma dinastia? Dinastia é quando o poder passa de forma hereditária, ou seja, de pai para filho, porém, tem um pequeno detalhe aí, sempre dentro da mesma família. Vamos supor, por exemplo, que a minha família está no poder, certo? Então eu vou lá, eu sou o rei, eu estou no poder. Aí o meu filho assume depois de mim, depois o meu neto, isso é uma dinastia. Agora, se por algum motivo, quando, por exemplo, o meu bisneto for assumir e ele for retirado do poder e entrar outra família no poder, isso muda de dinastia. Então, por exemplo, a minha dinastia pode ser a dinastia do professor Marcos, aí vai mudar para a dinastia, por exemplo, do professor Fábio, vamos supor. Entende? Vai mudando de dinastia. Muda de família, muda de dinastia, certo? A pergunta 2 fala: qual a origem da primeira dinastia chinesa? A primeira dinastia chinesa, pessoal, ela tem origem com o rei Xia. Se escreve assim, H-S-I-A, porém na pronúncia sai Xia. Só coloquei aqui entre aspas, entre parênteses na verdade, para vocês, correto? Dando continuação aí, pessoal, fala o seguinte, na questão 3. Há lendas chinesas que afirmam que existiram governantes sábios por volta de 2850 a.C., tá, pessoal? Se atentem aqui, ó, ao AC. O que os sábios governantes ensinavam ao povo chinês? Bom, pessoal, é bem simples, tá? Segundo as lendas e tradições da China, esses governantes sábios, eles ensinavam os reis chineses a controlar a água do rio em período de cheia. Ou seja, pessoal, para quando tiver um período de cheia ali, para não acontecer nenhuma calamidade, nenhuma inundação na cidade, não haver morte, esses governantes sábios, eles ensinavam os reis a como conseguir controlar aquela água, tá bom, pessoal? Lembrando que são as tradições chinesas, certo? Bom, dando continuidade, pessoal, logo a gente vai para as atividades. E ela começa falando o seguinte: o que são civilizações fluviais? E para citar exemplos, bom, civilização fluvial é aquela que se desenvolve perto de rios, tá? Como exemplos aqui eu trouxe para vocês a civilização do Vale do Rio Indo, que é a civilização que vai ser a indiana, mais para frente, e a do rio Huanghe, que vai ser a civilização chinesa. Mas eu poderia trazer outros exemplos, como, por exemplo, a sociedade do Egito, da Mesopotâmia, certo? Que são outras sociedades aí também que se desenvolvem em rios, tá? A questão 2 pergunta, pessoal, com relação à sociedade indiana, tá? Explique como surgiram as classes da sociedade indiana. Bom, tem um antigo mito aí, pessoal, indiano, que o deus Purusha, certo? E quando ele é derrotado, do corpo dele vão sair as várias classes indianas, tá bom? Então da cabeça vai formar uma, dos braços vai formar outra, do tronco, dos pés, beleza? E quanto mais próxima as classes estariam da cabeça, melhores elas seriam. Então a melhor seria aquela que vai ser formada pelas cabeças, e a última vai ser a que vai ser formada pelos pés, que nós conhecemos como os Dalits, tá bom? Que aparece naquela novela Caminho das Índias, que tem na Rede Globo lá. Sem propaganda para Globo, claro. Bom, pessoal, a questão B fala o seguinte: escreva sobre a situação atual da Índia em relação às castas. Um negócio importante, pessoal, é que as castas indianas, elas são abolidas, ou seja, esse sistema, ele cai por terra a partir da independência do país. Por quê? Porque antigamente na sociedade indiana, o sistema de castas definia como que era a sua vida. Então se você crescia, por exemplo, você nasceu numa família que era de Dalits, a sua vida ia ser da miséria. Você nunca ia conseguir, por exemplo, chegar a um alto cargo, ser uma pessoa rica e importante, beleza? A partir da independência indiana, da Inglaterra, principalmente com o movimento do Gandhi e tudo mais, pessoal, tá? Esse sistema de castas ele cai, tá? Ele deixa de existir. Isso falando da parte da justiça. Por quê, pessoal? Porque até os dias atuais, esse sistema de castas, ele influencia na sociedade indiana. Então, por mais que falando um negócio mais jurídico, você não possa discriminar uma pessoa porque ela é da casta dos Dalits e tudo mais, isso ainda existe, é um costume deles, certo? A questão 3 pergunta sobre a China Antiga, classifique as frases em corretas ou incorretas, tá, pessoal? A primeira fala o seguinte: na dinastia Shen desenvolveu-se a típica escrita chinesa com os Vedas. Não, pessoal, tá? Não vai ter o desenvolvimento da típica
escrita chinesa com os Vedas, certo? A questão baixo fala, na China antiga, a maior parte das terras pertenciam aos nobres. Sim, tá pessoal? Aos nobres e ao rei, ao imperador chinês, tá? Siddhartha Gautama desenvolveu as ideias budistas na China antiga, pregando-as para seus discípulos próximos. Mais tarde, o budismo se espalhou por diversas regiões do planeta. Pessoal, tá correto, até que fala aqui, beleza? Não é desenvolvido na China antiga, e sim na Índia antiga, tá? Na dinastia Han, o mandarim tornou-se idioma oficial do Império Chinês. Sim, pessoal, e o mandarim ainda é utilizado na China, tá? Até os dias atuais, beleza? E a última fala, com a dinastia Qin foram unificados os estados e reinos e foi formado o primeiro império da China, de modo que Shang Huang Ti foi o primeiro imperador. Sim, pessoal, esse daqui ele vai falar, tá, de uma eventual pós-unificação chinesa. Porque a China, pessoal, ela era dividida em várias áreas de influência. Então vamos supor o seguinte, imagina que a China é dividida e cada parte da China ela era governada por um imperador ou por um rei, tá? Até que o Shi Huangdi chega e unifica todas essas áreas divididas e coloca sobre a proteção e o domínio dele, certo? E a questão 4 fala para marcar verdadeira ou falsa. A primeira fala, durante o Império Maurya, a Índia foi unificada. Verdadeira, tá pessoal? Buda é uma divindade. O grande apelo do budismo é que qualquer pessoa também pode se tornar uma divindade por meio da iluminação. Onde que está errado, pessoal? Logo no começo, tá? Porque o Buda ele não vai ser considerado essa divindade. A alternativa de baixo. A dinastia Qin deixou como legado grandes obras e monumentos, como a Grande Muralha e o Exército de Terracota, mostrando o poder do imperador. Verdadeiro, tá pessoal? Lembrando, a dinastia Qin vai realizar a construção da Grande Muralha muito em questão, tá, daquela batalha das invasões de Átila o Huno e do povo Huno, beleza? Que era aquele povo bárbaro que vivia lá para o Extremo Oriente e constantemente estava invadindo e atacando a China, certo? A outra fala, pessoal, os ensinamentos de Confúcio defendiam a importância do estudo e da vida ética e moral. Sim, pessoal, lembrando que Confúcio, tá, ele foi um grande sábio, um grande filósofo lá do Extremo Oriente, tá bom? Mais voltado ali para a China, certo? E a última fala, Brahmanismo, Hinduísmo e Budismo são religiões surgidas no Vale Hindu e que derivam das interpretações dos Vedas, tá, pessoal? Não, pessoal, por quê? Porque elas não vão derivar tanto dessa interpretação desses Vedas, correto? E lembrando, pessoal, o budismo ele é mais uma forma de vida religiosa, tá bom? Porque uma religião em si, onde você vai ter um Deus e vários mandamentos e tudo mais, tá? O budismo não vai ter essa prática de ter um Deus, por exemplo. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa correção do 6º ano sobre China e Índia. Espero que vocês façam e consigam entender tudo, tá bom? Até a próxima!